Agora eu vou passar a palavra à professora Terezinha Frasch, a minha colega de departamento da faculdade, agrônoma como eu. Terezinha nos fale e comente um dado também bastante interessante que as nossas análises revelaram, professora, que para a totalidade dos nossos 62 municípios, quando comparamos a estrutura da população extremamente pobre com relação à sua ruralidade, que em 100% dos municípios a pobreza tem prevalência nas populações rurais. E a senhora, como se dedica a compreender a organização do trabalho nas sociedades rurais, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, por que então, no estado do Amazonas, a pobreza tem endereço, ela é rural. Professor Henrique e doutor Danilo Egli, que é orientando de pós-doutoramento do professor Henrique, as minhas saudações por esse belo projeto de pesquisa. É um projeto que trabalhar com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é algo que, para nós da Amazônia, é singular no momento em que nós vivemos. O professor Júlio Chaicar, que tem dedicado parte da sua história enquanto cientista social, que trabalha a saúde e a antropologia, é um grande cientista, é um prazer estar com o senhor aqui nessa rodada de conversas para falar da pobreza. Professora Ana Carla Bruno, uma antropóloga que eu também respeito muito, tem um trabalho excelente, e o professor Júlio é da Fiocruz, a professora Ana Carla é do INPA. Então, estarmos aqui entre instituições para falar da pobreza já é um significado para que nós possamos, de forma coletiva, mitigar e diminuir a extrema pobreza ou a pobreza, de forma, como disse o professor Henrique, como nos ensina os estatísticos do IBGE, que nós vamos falar também de umas outras categorias em relação à pobreza. E a professora doutora Iraildes Caldas, que é um ícone da questão de gênero, né? Ela, a coordenadora, ela foi quem criou o Enflor, que é um encontro de mulheres, e realmente nós todas somos feministas, mas somos flores. Nesse sentido, eu desejo que essa conversa aqui, ela se frutifique em todas as nossas cabeças. Na fala da professora Iraildes, eu já bolei enormes perguntas que eu vou fazer a ela. E sobre a minha fala nesse primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável, eu me reportei sobre a questão do rural e do urbano, principalmente sobre nós podemos ver como um dos principais meios de produção da Amazônia, do Amazonas, que é a água. Através da água, eu ponderei a pobreza na área urbana e a pobreza na área rural. Por que através da água? Porque, como diz vários cientistas amazônicos, cientistas que nos ensinam que o Amazonas é um país das águas. A professora Marilene Correia tem um livro com esse título. Dentre outros enormes, por exemplo, o professor doutor da UEA, Pedro Raposo, que aqui se faz presente, fez seu mestrado e seu doutorado em relação à água, à produção da água, os conflitos que surgem da água. Nós somos permeados pela água. No entanto, ainda não tivemos, até hoje, nenhuma política pública que envolvesse principalmente a água enquanto um meio essencial de transporte na Amazônia. Nesse sentido, por que eu estou me reportando à água com vocês?
Porque, na minha avaliação dos inúmeros projetos já realizados aqui na Amazônia, a principal dificuldade dos camponeses, dos agricultores, das agricultoras, das camponesas, dos extrativistas, dos seringueiros, é a comercialização de seus produtos. Então, vejam os senhores e as senhoras aqui conosco. Por que eu vou plantar 4 roças de mandioca para fazer farinha, sendo que eu não tenho para quem vender essa farinha, sendo que uma roça só de mandioca, uma roça, eu estou falando, eles chamam de quadra, que é 1 hectare. Eu trabalho muito com etnoconhecimento. Uma roça dá para a reprodução da minha família e dá para a minha subsistência e dá para a reprodução social e biológica. Para que eu vou plantar 4 roças? Então, dizer que o agricultor trabalha de forma contra o decrescimento e a favor das queimadas, isso não é verdade. O agricultor, ele hoje queima o mínimo possível. Ele já sabe a racionalidade ambiental. Por que eu também estou trabalhando isso? Porque nós estamos falando de políticas públicas, nós estamos falando de IBGE, nós estamos falando de renda e de pobreza. No momento em que os nossos governantes, sejam municipais, estaduais e federais, entender o que é a Amazônia, vai entender que os nossos caminhos não são de terra, e sim de rios, e sim de águas. E vão entender que sejam eles, povos indígenas, povos tradicionais, camponeses, agricultores, precisam de meios de transporte coletivo pela água. Aí sim, ninguém nasceu e disse, eu quero ser pobre e vou morrer pobre. Ninguém aqui, todos vocês que andam de ônibus para ir para a Universidade Federal do Amazonas ou estadual, ou para onde vocês forem de ônibus, vocês queriam estar dentro de um ônibus sentado, cada um na sua cadeira, aclimatado. Claro que nós estamos falando de Manaus, de Amazonas, ou então um ônibus aberto, né, adaptado à sua sustentabilidade, a gás, mas nós precisamos ter o que o outro tem. Nesse sentido, por que a área rural, ela apresenta, a partir dos dados do IBGE e de nossas pesquisas também, um IDH menor que o da área urbana? Por que a área rural, o IDH significa, vocês sabem, índice de desenvolvimento humano. Por que a área rural apresenta maior índice de pobreza do que a área urbana? Foi aí que eu me reportei, porque o entendimento de pobreza aí não é pela biosociodiversidade, é pela renda per capita de cada indivíduo, de cada família, que é a mesma renda que o IBGE vai na sua casa perguntar quanto você ganha, quanto seu marido ganha, quantos filhos tem. Então, seguindo esse padrão, no mundo rural, na área rural, na nossa ruralidade, a renda é infinitamente menor. Por quê? Porque a herança, ela é indígena, nossa, toda, ela é indígena, e nós produzimos para saciar a nossa necessidade. Nesse sentido, se compararmos a renda, e pela falta, pela escassez, pela não comercialização de seus produtos, eles plantam para sua subsistência. Essa é a realidade. Então, se eu for comparar o Frank, nosso aluno de doutorado, orientando da professora Tatiana Shaw, que para nós, do PPG Casa, é uma satisfação ela estar aqui presente. Ele mora em Iranduba. O quanto ele recebe por mês, contando com a bolsa dele de doutorado, e mais o que ele trabalha como professor, ele mora em Iranduba. Tem outros colegas dele que ganham infinitamente menor do que ele. Por quê? Porque ele já é um outro homem trabalhando uma outra racionalidade ambiental. Ele não só trabalha para as necessidades dele, físicas, e as necessidades deles, social, não é um batizado nem um casamento. É vir aqui assistir o Bacurau.
Então nós temos que entender essa diferença do rural e do urbano. Quais são as nossas necessidades no urbano para que nós sejamos esses intelectuais que nós somos, os cientistas que nós somos, e quais são as necessidades do rurais. Então, para mim, o principal ponto para falarmos, as nossas infinitas pesquisas nos mostram que a extrema pobreza ou a pobreza a partir da renda, vejam senhores, a partir da renda, ela é com maior profundidade no mundo rural. Não tem como comparar. Se nós tivermos barcos, outros mecanismos de transportar a comercialização, nós mudaríamos um pouco a realidade de extrema pobreza no mundo rural, na ruralidade amazônica. Dito isso, eu quero dizer a vocês que, apesar da extrema pobreza, o homem e a mulher amazônica são muito felizes e trabalham com o bem viver. Muito obrigada a todos e a todas. A professora Terezinha, ela traz faz uma observação importante. Nós estamos construindo um debate em torno de um indicador, como bem lembrou a professora Terezinha, que é medido como a renda per capita. Portanto, de fato, trata-se da percepção de pobreza construída a partir de uma renda monetizada. Só lembrar, são 17 objetivos, são 175 metas, e nós estamos discutindo uma aqui nessa noite.